Você já sentiu um vazio que não explica? Um segredo que queima por dentro, mas que você nunca ousou contar? Eu já. E hoje vou te contar uma história que mudou tudo o que eu pensava sobre amar outra mulher. São 5 verdades que ninguém diz porque doem demais. Fique até o final, porque a última vai te fazer questionar tudo. Era uma noite fria de inverno, e eu estava sentada no canto de um café pequeno, daqueles com paredes descascadas e cheiro de café queimado. Meu nome é Fernanda, e naquela noite, eu segurava uma xícara quente entre as mãos, tentando aquecer algo que não era só o frio. Era o medo. Medo de mim mesma. Medo dela. Eu tinha 27 anos, uma vida estável, um emprego que pagava as contas, amigos que me faziam rir. Mas no fundo eu sabia que estava mentindo. Não para eles, para mim. Porque desde os 15 anos, eu carregava um segredo que me sufocava. Eu amava mulheres. E não era só um pensamento passageiro. Era uma certeza que crescia em silêncio, como uma planta que insiste em brotar no concreto. Mas naquela noite, tudo mudou. Porque ela entrou no café. O nome dela era Marina. Cabelos castanhos bagunçados, um sorriso que parecia desafiar o mundo. E olhos que... Deus, aqueles olhos. Eles me enxergaram antes mesmo de eu dizer uma palavra. Ela sentou na minha mesa, como se soubesse que eu precisava dela. E ali, entre xícaras de café e silêncios constrangedores, começou a história que me levou a descobrir 5 verdades que ninguém tem coragem de dizer. A primeira verdade é que amar outra mulher é um ato de coragem. Ninguém te conta como é assustador se permitir sentir. A sociedade nos ensina a esconder, a fingir, a nos moldar em caixas que não nos cabem. Quando Marina me perguntou, naquela primeira noite, "Você já amou alguém de verdade?", eu congelei. Porque a verdade era que eu nunca tinha amado ninguém. Não porque não queria, mas porque tinha medo do que isso significava. Amar outra mulher não é só sobre o coração. É sobre enfrentar olhares, julgamentos, silêncios que cortam mais que palavras. É escolher ser vista, mesmo quando o mundo quer te apagar. Enquanto os dias passavam, Marina e eu nos aproximávamos. Trocávamos mensagens até de madrugada, ríamos de coisas bobas, compartilhávamos playlists que diziam o que nossas bocas ainda não tinham coragem. Mas, com cada passo que dávamos, o peso do mundo parecia crescer. Eu me pegava pensando, e se minha família descobrir? E se eu perder meu emprego? E se ela me deixar por causa disso tudo? A segunda verdade é que o silêncio é o maior inimigo. Uma noite, estávamos no apartamento dela, sentadas no chão, com uma garrafa de vinho pela metade. Marina segurou minha mão e disse, "Fernanda, por que você nunca fala sobre o que sente?" Eu quis responder, mas minha garganta travou. Porque o silêncio era minha armadura. Falar sobre meu amor por ela era como abrir uma porta que eu não sabia se poderia fechar. E se eu dissesse em voz alta, seria real. E ser real significava ser vulnerável. Naquela noite, Marina me contou sua história. Ela cresceu em uma cidade pequena, onde ser quem ela era significava ser invisível ou odiada. Aos 19 anos, ela se assumiu para a família. A mãe chorou. O pai a expulsou de casa. Ela carregava cicatrizes que eu só podia imaginar. E ainda assim, ela sorria. "O silêncio quase me matou, Fernanda", ela disse. "Mas falar me salvou." Suas palavras me acertaram como um soco. Eu percebi que, ao me calar, eu não estava protegendo meu coração. Eu estava negando quem eu era. A terceira verdade é que amar outra mulher é reaprender o amor. Com Marina, eu descobri que o amor não é como nos filmes. Não é só borboletas no estômago ou finais felizes. É suado, confuso, intenso. É aprender a navegar pelas inseguranças dela e pelas minhas. É entender que, às vezes, o amor entre 2 mulheres carrega o peso de um mundo que não está pronto para nos aceitar. Uma vez, estávamos caminhando de mãos dadas em um parque. Era um dia comum,
com crianças correndo e casais tirando fotos, mas para nós era um ato de rebeldia. Eu sentia os olhares, alguns curiosos, outros cruéis. Minha mão tremia, mas Marina apertou a dela com força e disse: "Eles não importam, só nós." Naquele momento, eu entendi que o amor entre nós não era só sobre sentimento, era sobre resistência. A quarta verdade é que o amor pode te quebrar antes de te construir. Nem tudo foram flores. Houve um dia em que o peso do mundo venceu. Minha melhor amiga, que eu considerava uma irmã, descobriu sobre Marina. Eu achei que ela entenderia, mas ela me olhou com nojo e disse: "Isso não é certo, Fernanda. Você precisa se consertar." Aquelas palavras me partiram ao meio. Eu chorei por dias. E pela primeira vez, duvidei de mim mesma. Marina tentou me segurar, mas eu estava afundando. Comecei a me afastar. Cancelava encontros, respondia mensagens com frieza. Eu pensava: se eu a perder, talvez doa menos do que perder todo o resto. Mas a verdade é que, ao afastá-la, eu estava perdendo a mim mesma. A quinta verdade é que no final vale a pena. Um dia, depois de semanas sem nos falarmos, Marina me mandou uma carta. Sim, uma carta de verdade, escrita à mão, com a tinta, borrada em alguns lugares, como se ela tivesse chorado enquanto escrevia. A carta dizia: "Fernanda, eu sei que você tem medo. Eu também tenho, mas o que sinto por você é maior que qualquer olhar, qualquer palavra, qualquer porta fechada. Se você escolher se esconder, eu vou entender. Mas se escolher viver, eu estarei aqui. Porque você vale a pena. Nós valemos a pena." Eu li aquela carta tantas vezes que as palavras começaram a se apagar. E, em algum momento, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que o amor não é sobre ser aceita por todos. É sobre ser verdadeira comigo mesma. Corri até a casa de Marina. Quando ela abriu a porta, eu não disse nada. Só a abracei. E naquele abraço, eu senti que todas as verdades, o medo, o silêncio, a luta, a dor, valeram a pena. Porque, no final, o amor entre duas mulheres não é só sobre sobreviver. É sobre florescer. Hoje, Marina e eu ainda estamos juntas. Não é perfeito. Ainda enfrentamos olhares, silêncios, portas fechadas. Mas aprendemos que o amor de verdade, é maior que tudo isso. Essas 5 verdades, coragem, silêncio, aprendizado, quebra, redenção, não são só minhas. São de todas as mulheres que ousam amar umas às outras, mesmo quando o mundo diz que não deveriam. Se você está assistindo isso e sente um vazio que não explica, talvez essa história tenha chegado até você por um motivo. Talvez seja a hora de falar, de sentir, de viver. Você já viveu algo assim? Já sentiu o peso de um amor que o mundo não entende? Conta nos comentários. Sua história pode ser a coragem que alguém precisa hoje. E se essa história te tocou, se inscreva no canal, compartilha com alguém que precisa dessas verdades e não esqueça de deixar seu like. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, o amor não precisa de rótulos, apenas de sentimentos.